Olá, eu sou Antônio Perina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Pão na Casa do João. No vídeo de hoje eu vou prestar uma homenagem ao nosso diretor do canal, o grande Henrique, que cuida aí da agenda, da edição, da divulgação. Ele é um fenômeno, hein? E eu vou fazer hoje um vídeo ensinando a receita do pão favorito dele, que é o pão de gorgonzola com azeitona. Uma combinação bem forte, dois ingredientes de sabor muito forte, que combina muito bem com uma cerveja, até com vinho, um dia mais frio, cai muito bem esse pão. Ingredientes de sabor forte numa massa bem macia, ficam excelentes. Vamos então para os nossos ingredientes? Como esse pão eu ia dividir com várias pessoas, eu fiz ele com uma receita um pouquinho maior. Trabalhei com 500 gramas de farinha e nessas 500 gramas de farinha eu busquei 70% de hidratação, ou seja, 350 gramas de água, e trabalhei com 20% de fermento, ou seja, busquei aí 100 gramas de fermento já refrescado. Então, como vocês sabem, o primeiro passo do nosso pão, claro que antes a gente já refrescou o fermento umas 4, 5 horas antes, uma hora antes a gente já fez a autólise e agora o primeiro passo é juntar a massa autolisada com o fermento. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aí com 20% de fermento, ou seja, a gente buscou 100 gramas. Vocês podem notar aí na receita que dá um pouquinho mais. Estou trabalhando aí, a balança vai marcar aí 108 gramas. Né? Então o primeiro passo é juntar a massa autolisada com o fermento e misturar bem. Então depois da pesagem, a gente começa a misturar bem os ingredientes. Então, como vocês sabem, nesse momento o objetivo é garantir que o fermento vai ser bem incorporado em toda a massa, que ele vai estar muito bem distribuído para que ele possa trabalhar de forma homogênea por toda a massa. 15 minutos depois, então terminamos de misturar bem o fermento na massa autolisada, colocamos a massa para descansar 15 minutos. Depois desses 15 minutos, a gente vai fazer a sova. Nesse pão a gente não tem nenhum ingrediente que incorpora na massa, portanto a sova é feita pura e simplesmente com a massa autolisada já misturada com o fermento. Então estou tirando aqui toda a massa do meu bowl. Estou colocando na bancada e aqui a ideia é sovar. A sova a gente sempre sova aí na ordem de 2 minutos, 3 minutos. O importante é sovar até o ponto onde os ingredientes já estão bem misturados. A gente nota que a massa não fica grudando tanto na bancada. O principal aqui é que ela deixe de grudar na bancada e vire uma coisa mais única. Depois da sova, a gente deixa a massa descansar por 15 minutos. Após esses 15 minutos, vem o momento de colocar o sal na massa. Como vocês já viram nos nossos outros vídeos aqui no canal, a gente trabalha sempre com 2% de sal, ou seja, 500 gramas de farinha, eu trabalhei com 10 gramas de sal. Então a gente coloca o sal sempre em cima da massa, molha bem a ponta dos dedos e vai espalhando o sal enquanto a gente vai esticando a massa, como se fosse uma massa de pizza. A gente espalha bem, garante que o sal está bem distribuído e vamos deixar esse sal descansar por 3 minutos em cima da massa. Enquanto a gente está aguardando esses 3 minutos, a gente vai pegar a azeitona. Antes de começar a receita, eu coloquei a azeitona em cima de um papel toalha e aqui o objetivo é tirar a água, né? Tirar o óleo de toda essa azeitona. E em relação à gorgonzola, eu coloquei ela no freezer. Então eu deixei a gorgonzola congelada para facilitar o corte e deixar ela mais firme na hora que eu coloco na massa. Claro que ao longo do processo ela vai descongelando, mas o importante é nesse momento de montagem do pão, ela tá bem dura e bem firme, porque é quando a gente vai modelar o pão. Então eu pego a peça de gorgonzola congelada, corto em pequenos cubos, mais ou menos 1 centímetro de cada lado, né? E pequenos pedacinhos, você pode ver que eu não esfarelo, eu não deixo ele muito pequenininho, são pequenos cubinhos que a gente vai incorporar no meio da massa. Passados os 3 minutos onde a gente deixou a massa absorver o sal, e aí a gente está vendo que a massa fica bem molhadinha, né? O sal tira bastante a água da massa, a gente vai virar a massa e
esticar bem ela e aos poucos a gente vai colocar os ingredientes em cima da massa. Então vocês vão vendo que a gente coloca pedaços da gorgonzola, pedaço da azeitona, estica a ponta e faz uma dobrinha. Pedaço de gorgonzola, pedaço de azeitona, estica a ponta e faz uma dobrinha. Pedaço de gorgonzola, pedaço de azeitona e faz uma bolinha. Vocês vão vendo que com o tempo eu acabei colocando todo o recheio de uma vez, né? E a gente vai vir fechando a bolinha aos poucos. Esses ingredientes, a gorgonzola e a azeitona, eles não incorporam na massa. Os ingredientes que não incorporam na massa a gente sempre coloca após salgar. Então a gente agora vem fechando, a gente já colocou todo o recheio, a gente vai fechar a nossa bolinha e vamos colocar essa massa aí para descansar por 30 minutos. E depois a gente vai começar as dobras. As dobras, como sempre, a cada 30 minutos a gente vem, faz uma dobra e espera descansar mais 30 minutos. E sucessivamente a gente repete esse processo 4 vezes até a quarta e última dobra. Ao longo das dobras, a gente vai notando que, conforme a gente vai fazendo o envelope, a gente nota que tanto a azeitona como a gorgonzola acaba saindo da massa, né? A gente vai esticando a massa, vai puxando a massa e os ingredientes naturalmente vão abrindo, rasgando a massa. Isso não é um problema, pode deixar isso ocorrer à vontade, tá? A gente vai fechando o envelope, vai caindo a azeitona, vai caindo gorgonzola para fora, não tem problema, ok? Na hora do cozimento, tudo isso, independente de estar no meio da massa ou estar próximo à superfície, vai cozinhar e vai dar a sensação que a gente busca do mesmo jeito. Chegamos então na última dobra, então, repetimos esse processo 4 vezes, né? E agora a gente está virando a massa pela última vez, vamos fazer o envelope pela última vez. Vocês notam aí que os ingredientes estão bem aparentes, né? Isso não é um problema, a gente faz o envelope novamente, estica bem a massa. Feito o envelope, estica bem as pontas e puxa para cima, estica as pontas e puxa para cima, estica as pontas e puxa para cima e vamos fazer uma pequena bolinha e fechar bem as pontas, né? E lembrando que essas pontas a gente vai colocar na parte de baixo do baneton. Todo o fechamento a gente esconde embaixo para que a massa faça o peso em cima e garanta o fechamento adequado. Então, a gente pega agora o nosso baneton, vamos untar muito bem, colocar bastante farinha. Vou fazer o mesmo procedimento na massa, vou colocando bastante farinha. Aqui a minha preocupação é o quê? Quando eu estiver terminando a segunda fermentação e for colocar o pão na panela, eu não quero que essa massa fique grudada no baneton. Eu já tive vários pães que isso aconteceu, então nessa hora eu coloco bastante farinha mesmo, para ter certeza que isso não vai acontecer. Então a gente coloca muita farinha, a gente enfarinha muito bem tanto o pão quanto o baneton. Passa bastante farinha aí dos dois lados, né? Tanto na parte de baixo, que vai ficar em contato com o baneton, quanto com a parte de cima. A ideia é ficar bem enfarinhado dos dois lados. Fechar bem os nozinhos e fazer a transferência aí para o baneton. Feita a transferência para o baneton, a gente vai posicionar bem o pão, deixar ele descansar legal, colocar toda essa farinha aí em cima da massa, né, nas bordas, sempre com a preocupação de não grudar. Vamos colocar no saco plástico e respeitar o tempo da segunda fermentação. Essa segunda fermentação dura aí por volta de 5 horas. Como a gente já conversou antes aqui no nosso canal, mais importante do que calcular o tempo é aprender a ler o pão, é aprender a entender quando essa segunda fermentação está pronta. Então a gente vai apertar a massa e ver a velocidade que ela volta para a posição original. Se ela voltar devagar, quer dizer que está na hora de pôr o pão no forno. Esse tempo aí dá mais ou menos essas 5 horas aí que a gente falou. Mas vai variar. Às vezes vai demorar 4, às vezes vai demorar 6.
O importante é vocês desenvolverem essa sensibilidade. Passada a segunda fermentação, o procedimento é o mesmo dos outros pães que a gente já ensinou aqui no canal. A gente vai colocar a panela no forno, pré-aquecê-la e garantir que ela está aí com mais ou menos 200 graus, com pelo menos 200 graus. Uma vez que isso acontece, a gente faz a transferência da massa para dentro da panela, borrifa a água lá dentro, porque a gente quer que tenha muito vapor para garantir que a casca fique numa consistência agradável. E depois disso, 30 minutos de forno com a tampa fechada. Após os 30 minutos a gente tira a tampa e deixa 15 minutos sem tampa para aguardar o pão pegar cor. E depois disso é só saborear esse pão que ficou maravilhoso. Aí bastante azeitona na superfície, a gorgonzola quase não aparece, mas ela fica muito presente no recheio e no sabor. Como eu falei no começo, a gente recomenda sempre aí consumir esse pão de sabor forte num dia friozinho, tomando uma cerveja, tomando um vinho. São combinações que caem muito bem com esse pão, que fica leve devido à massa de fermento natural e com o sabor forte dos seus ingredientes. Bom apetite! Era isso no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam os vídeos, deixem seus comentários e a gente vai criar esse relacionamento aí, manter o nosso canal sempre bem ativo, sempre bem movimentado com novas receitas e novas técnicas. Um abraço e até o próximo vídeo.